Meu querido, temos trabalhado nas últimas semanas com o livro do profeta Daniel, e eu quero lhe convidar a abri-lo em seu 9º capítulo, Daniel 9. Daniel 9, a partir do versículo 11. O texto, inevitavelmente, precisa ser lido até o versículo 19, mas vamos nos concentrar em um aspecto muito precioso desse texto que precisa ser levado em consideração por todos nós. O livro do profeta Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Senhor, Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas iniquidades perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu nome são chamados pelo teu nome. Até o versículo 19, ok, meu querido? George Miller ficou conhecido como um homem de oração, mas ele também era um homem de ação, tanto que quando a cólera varreu a Inglaterra, matando milhares de pessoas, ele lutou para minimizar o sofrimento daquele povo. Além disso, como sabemos, ele influenciou outras gerações com seu testemunho, dedicando-se por meio de um ministério com órfãos. Ao ver a situação caótica das crianças da Inglaterra, na década de 1830, George Miller decidiu investir num trabalho social revolucionário em crianças abandonadas. Ele construiu pelo menos 5 grandes orfanatos e cuidou durante a sua vida de mais de 10 mil crianças. Podemos dizer, meu querido, que George Miller não ficou indiferente à tragédia infantil da Inglaterra dos seus dias. Ele orou por milhões de dólares para os órfãos e nunca pediu dinheiro diretamente a alguém. Na verdade, ele nunca recebeu sequer salário nos seus 68 anos de ministério, mas confiou em Deus para colocar no coração das pessoas que lhe enviassem o que era necessário. Ele nunca pegou empréstimo, nunca se endividou, e nem ele nem os órfãos passaram fome. Quando a gente lê
a história de George Miller, a gente percebe que ele não ficou indiferente às necessidades ao seu redor. Pelo contrário, ele abençoou vidas por meio do seu ministério, assistindo milhares de órfãos e influenciando gerações por causa do seu testemunho. George Miller não ficou indiferente. Meu querido, não sei como você tem lidado com a pandemia, mas preciso dizer que, infelizmente, muitos têm olhado com indiferença a tragédia da morte de tantas pessoas. No entanto, precisamos lembrar-nos de que as pessoas que morreram por causa da Covid-19 não são apenas números numa estatística. Chegamos a mais de 22 mil brasileiros mortos por causa desta pandemia. Mas todas estas vítimas tinham nomes, pais, cônjuges, filhos, sonhos, projetos, histórias. Na última semana, eu citei e oramos pela família dele, o presbítero Fernando Ximenes, membro da primeira igreja presbiteriana de João Pessoa, foi vítima da Covid-19 e veio a falecer. Na madrugada de segunda-feira, última segunda-feira, o pastor Gomes, um querido irmão, um dos fundadores da VINAC, que labutava na consciência cristã, sendo um dos seus fundadores, portanto, alguém envolvidíssimo com aquela obra e com aquele ministério, também faleceu, vítima da Covid-19. Ontem, o presbítero Sandro, da segunda igreja presbiteriana em Patos, também faleceu, vítima da Covid-19. Não podemos olhar para a morte dessas pessoas com indiferença. Na verdade, precisamos nos colocar no lugar das famílias enlutadas, precisamos chorar com elas, precisamos orar por elas e, se necessário, assisti-las. Afinal de contas, em alguns casos, a pessoa que morreu era o arrimo de família. E a família terá dificuldades para lidar com a vida a partir dos próximos dias e meses. Indiferença. De alguma maneira, ela podia ser encontrada entre os hebreus que viviam em Jerusalém e que viram a invasão da cidade santa pelo exército de Nabucodonosor. Lendo o capítulo 9 do profeta Daniel, nos deparamos com um texto inquietante. Como sabemos, por causa do pecado nacional, a cidade de Jerusalém foi invadida pelo exército babilônico. E no versículo 11 deste capítulo, o profeta Daniel descreve a razão de ser do exílio. E ele diz o seguinte: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Esse versículo 11 do capítulo 9 de Daniel é um testemunho da irreverência dos hebreus. É um testemunho da fidelidade de Deus, é um testemunho da justiça divina, mas é um testemunho também da infalibilidade da palavra. O Senhor prometeu por boca de Moisés que puniria os irreverentes. E os hebreus sofreram as consequências por causa da sua irreverência, porque negligenciaram a verdade de Deus. Estudando a história bíblica, encontramos as terríveis consequências dessa irreverência. A cidade de Jerusalém foi devastada, os portões foram queimados, os muros foram derrubados, as casas foram queimadas, as pessoas foram cruelmente mortas a fio de espada pelas ruas da cidade de Jerusalém. A cidade santa foi humilhada diante do poderoso exército babilônico liderado por Nabucodonosor. Além disso, o templo de Jerusalém foi derrubado. O templo de Jerusalém, meu querido, era considerado por alguns hebreus como intocável. Os hebreus, nos dias de Jeremias, acreditavam supersticiosamente que por causa do magnífico templo construído por Salomão, até a cidade se tornara intocável, inexpugnável. Ela não cairia diante de qualquer inimigo, porque ali estava o templo do Senhor. Por isso o profeta Jeremias denunciou esta atitude supersticiosa que era promovida por alguns líderes religiosos que acreditavam que o templo de Jerusalém poderia trazer segurança. E Jeremias faz a seguinte exortação, lá no capítulo 7 do seu livro, dizendo: não confieis em palavras falsas, dizendo,
Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, porque era isso que era dito nas ruas de Jerusalém. Nós temos o templo do Senhor, temos o templo do Senhor, portanto estamos protegidos. E Jeremias denuncia dizendo: isso é mentira, é ensino falso. O templo não pode proteger-nos. Isso é tão verdadeiro que o templo também ruiu, foi queimado pelo exército de Nabucodonosor. Mais do que isso, o povo foi levado para o cativeiro, e os relatos históricos nos dão conta de que muita gente foi morta pelas ruas de Jerusalém, e um número significativo de hebreus foi enviado ao exílio, com o claro objetivo de beneficiar o Império Babilônico. Ao ler os rolos do profeta Jeremias, vimos isso na última semana, Daniel conseguiu entender o que acontecera quando a cidade santa foi invadida pelos babilônios. No entanto, de acordo com o capítulo 9, tragicamente, cerca de 70 anos depois que a cidade foi devastada pelo exército babilônico, não houve mudanças significativas entre os hebreus que foram vítimas daquela tragédia. Segundo o profeta Daniel, as coisas permaneciam do mesmo jeito em Jerusalém e até mesmo no cativeiro, no exílio babilônico. Descobrimos, lendo este parágrafo, que nem o caos provocado pela invasão de Nabucodonosor à cidade de Jerusalém, nem a tragédia do exílio que arrancou milhares de pessoas do seu lar, da sua terra natal, enviando-as a uma terra estranha, nem isto mexeu com o coração dos hebreus. Encontramos no texto que lemos nesta noite pelo menos 3 fatos que confirmam que os hebreus continuavam vivendo na mais completa apatia. Volte os seus olhos, por favor, para o versículo 13. Olha aí para a sua Bíblia, versículo 13. Daniel está dizendo: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Ele está dizendo: olha, conforme a lei de Moisés, o juiz divino caiu sobre nós. A palavra de Deus é infalível, Deus é fiel, justo. Mas ele continua: apesar disso, apesar do cumprimento das maldições, do juízo divino, apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Encontramos nesse texto 3 fatos que confirmam que os hebreus viviam na mais completa apatia. O primeiro fato, Daniel nos informa que o povo não estava buscando o favor divino. É impressionante perceber, meu querido, a indiferença dos hebreus diante do juízo divino. O caos se estabelecera em Jerusalém, uma multidão permanecia no exílio, mas ainda assim, nos últimos tempos, o povo se tornou apático, o povo não buscou o favor divino em oração. Daniel diz que apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor. As palavras do profeta Daniel revelam algumas coisas. Nem o caos dobrou a dura cerviz dos hebreus, nem a destruição de Jerusalém quebrou o orgulho dos hebreus, nem a ruína do templo moveu o coração do povo na direção do Senhor, nem a tragédia fez com que o povo se quedasse aos pés do Senhor. Lendo esse parágrafo, descobrimos que a indiferença dominava o coração de muitos hebreus, tanto que nem aquela situação que abalou as estruturas da nação moveu o coração do povo. Os hebreus não estavam orando, suplicando por uma restauração nacional. Eles não estavam buscando a face de Deus com o coração submisso. Temos a impressão, meu querido, de que esta indiferença dominava o coração não apenas daqueles que permaneceram em Jerusalém depois da invasão babilônica, mas essa indiferença fazia parte também da vida e do estilo de vida daqueles que estavam no exílio babilônico. Judeus do exílio, judeus que permaneceram na Jerusalém arruinada, estavam indiferentes diante do caos. O coração permanecia empedrado, endurecido. Segundo fato que revela essa apatia nacional
Está no mesmo versículo 13. Daniel nos informa que o povo não tinha interesse em mudar. Meu querido, quase 70 anos depois da invasão da cidade de Jerusalém, os hebreus permaneceram indiferentes. Estudando os livros de Esdras, Neemias, Ageu, nós temos a impressão de que os moradores de Jerusalém haviam se habituado à visão dos muros derrubados, do templo em ruínas, e começaram a levar a vida como se aquele cenário caótico fizesse parte da paisagem. Isso é muito comum conosco. Quer ver uma coisa? Você começa a passar por determinada rua que está esburacada, e a primeira vez que você passa por aquele buraco, lhe incomoda. A segunda vez incomoda. A terceira vez incomoda. Depois você passou 50 vezes, você apenas desvia do buraco e segue adiante. Você vai se acostumando com a paisagem. Você vê gente pedindo nos faróis, e daqui a pouco você olha e já não olha para o rosto, já balança o dedinho dizendo não, dizendo que não tem dinheiro, não tem condições, não percebe se existe necessidade real ou não. Esse pessoal começa a fazer parte da paisagem. Estive em São Paulo o ano passado e vi a situação da cidade. O pessoal que saiu da Cracolândia veio para a parte mais central da cidade, chegando ali à Praça da República, e você passava às 8, 9, 10 da manhã, homens e mulheres, jovens e crianças dormindo no papelão, drogados de ali, e as pessoas passavam com indiferença, como se aquele cenário fizesse parte da paisagem. Parece-me que aconteceu exatamente isto em Jerusalém. O templo estava em ruínas, os muros derrubados, os portões queimados, e as pessoas começaram a levar a vida com naturalidade, se habituaram àquele cenário. Lendo as palavras de Daniel, percebemos que o povo se acomodara e se acostumara àquela situação. O povo não atendeu nem mesmo a voz do chicote. Isso fica claro na declaração do velho profeta. Ele diz que os hebreus não se converteram das suas iniquidades. As palavras de Daniel revelam que, de alguma maneira, os hebreus continuavam empedrados, endurecidos. Não havia sinais de arrependimento, não havia sinais de conversão entre os hebreus. Eles não colocaram a boca no pó, suplicando perdão do Senhor. Eles não colocaram a boca no pó, confessando o seu pecado. Se você ler esse mesmo texto em outras versões, perceberá isso. Na Nova Versão Internacional, a NVI, você vai perceber o seguinte, que o povo não se afastou das suas maldades. A nossa versão diz que o povo não se converteu das suas iniquidades. Não houve conversão ao Senhor. O texto que temos em mãos mostra com clareza que o povo hebreu não estava interessado em mudar. Eles permaneceram indiferentes à tragédia. Não queriam mudanças. Não queriam se converter ao Senhor. Não queriam se voltar para o Senhor. Terceiro fato, que mostra a alienação desse povo, que mostra o quanto o povo estava indiferente. Está no mesmo versículo 13. Daniel nos informa que o povo não se dispusera a aplicar a verdade aos seus corações. Se você fizer a leitura de todo o capítulo 9, mais uma vez, você perceberá o seguinte, que por causa do desprezo à palavra de Deus, por causa da desobediência aos mandamentos do Senhor, o povo hebreu viu a cidade de Jerusalém sendo devastada pelas forças babilônicas. Por causa da desobediência à lei do Senhor, os hebreus viram uma multidão sendo arrastada para o exílio. Mesmo assim, quase 7 décadas depois, o profeta Daniel constatou que o povo não tomara a decisão de aplicar o coração à verdade de Deus. A ideia é a seguinte, o povo ainda não se dispusera a obedecer a Deus. O povo ainda não se dispusera
a viver segundo os mandamentos do Senhor. O povo ainda não se dispusera a fazer a vontade de Deus. Daniel nos diz que o povo queria conduzir a vida do seu jeito, à sua maneira, sem a interferência divina. Eles queriam ser donos do próprio nariz, eles queriam conduzir e fazer a sua própria agenda. Cerca de 70 anos depois do exílio, os hebreus seguiam as suas vidas com tranquilidade, como se nada tivesse acontecido, repetindo o erro que promoveu o exílio, que destruiu Jerusalém, que decretou a ruína da cidade santa. O texto diz que esse povo não estava disposto a aplicar o seu coração à verdade de Deus, à palavra de Deus, à lei de Deus, ou seja, o povo não queria obedecer à palavra de Deus. A despeito da indiferença nacional, a despeito da dureza do coração do povo hebreu, quando lemos o capítulo 9, descobrimos que Daniel decidiu fazer diferente dos seus compatriotas, tanto que, ao constatar aquilo que a palavra de Deus dizia, ele se colocou aos pés do Senhor. Se você ler capítulo 9 de Daniel, 1 a 19, você vai perceber que Daniel orou pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e pelos pecados da nação. Daniel intercedeu pelos seus compatriotas que permaneciam endurecidos. Daniel clamou por uma restauração da nação. Esse é o conteúdo da sua oração. Ele pede: Deus, tem misericórdia de Jerusalém, do Monte Santo, por amor do teu nome. Ele ora pela restauração nacional. Daniel se colocou na brecha a favor do povo de Deus. Daniel se colocou na brecha a favor do povo de Deus. Meu querido, entendo que nesses dias de pandemia, não podemos ficar indiferentes àquilo que tem acontecido ao nosso redor. Antes, o nosso coração precisa ser transformado, pois acredito que Deus, na sua soberania, tem usado essas circunstâncias para nos confrontar com os nossos pecados, para nos confrontar com a nossa mornidão, para nos confrontar com o nosso comodismo, para nos confrontar com as nossas sujidades, segredos escusos, com o nosso orgulho, levando-nos a tomar algumas decisões muito sérias. Diante do que vimos até aqui, eu quero lançar alguns desafios que espero que sejam bem entendidos e abraçados por cada um de vocês. São 3 desafios muito rápidos. Primeiro, decida, meu querido, acertar a sua vida com Deus. Eu creio que o Senhor nos dá oportunidades como esta de pandemia para que a nossa vida seja revista e tratada aos seus pés. Está na hora de, quebrantados, tratarmos dos nossos pecados diante de Deus, suplicando que a sua graça seja sobre nós. Responda sinceramente: que mudanças podem ser vistas na sua vida nesses dias de pandemia, que comprovam que você tem entendido o recado dos céus, o recado de Deus? Ou você permanece indiferente, acreditando, como alguns acreditam, que esse vírus é fruto de uma conspiração chinesa? Eu vou dizer, e ainda que fosse fruto de uma conspiração chinesa, nada acontece longe do propósito de Deus. Portanto, entenda, meu querido, que Deus, que está no controle de todas as coisas, tem propósitos quando permite que um vírus como este varra a terra e pessoas morram. Portanto, não perca a oportunidade de acertar a sua vida com Deus, com senso de urgência. Entendo que Deus está puxando as nossas orelhas, nos sacudindo, dizendo: desperta, ó tu que dormes. Deus quer mudar corações.
Portanto, decida acertar a sua vida com Deus. Segundo desafio, decida obedecer a Deus, andando segundo os seus preceitos. Confesso, meu querido, que infelizmente em mais de 30 anos de ministério, tenho visto muitos crentes vivendo do seu jeito, à sua maneira, levando a vida como a famosa música de Frank Sinatra, My Way, sem temor a Deus no coração, levando a vida como se fosse senhor do próprio destino. Por causa desse comportamento rebelde, nós temos visto igrejas em crises e temos visto muito crente quebrando a cara por aí. Portanto, meu querido, está na hora de tomarmos uma séria decisão, de obedecermos a Deus, porque na obediência ao Senhor estaremos seguros. Obedeça a Deus de todo o coração, com temor no coração, busque fazer da vontade de Deus a sua vontade, ande no centro da vontade de Deus. Terceiro, decida colocar-se na brecha a favor do povo de Deus. Decida colocar-se na brecha a favor do povo de Deus. A pandemia afetou a nossa vida comunitária. O templo está vazio. Eu estou falando com você por meio da internet. Não podemos abraçar amigos. Hoje participei do aniversário de Marina, de 1 aninho, à distância, online, cantando parabéns online. Senti o gosto do bolo online. Você já viu um negócio desse? A pandemia afastou-nos do convívio social, da vida comunitária, criando espaço, sabe para quê? Para alimentar o individualismo. No entanto, à semelhança de Daniel, eu quero lhe desafiar a colocar-se na brecha, clamando pelo povo de Deus. Faça como o Senhor Jesus. Paulo diz em Romanos 8,34 que Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Faça isso, interceda pela igreja do Senhor nesses dias. Clame ao Senhor não apenas por um milagre que interrompa o avanço desse vírus, mas clame ao Senhor por genuína conversão. Clame ao Senhor para que os crentes dediquem a sua vida ao Senhor, consagrem a sua vida ao Senhor. Clamem ao Senhor por um genuíno avivamento que mude a história da igreja do século 21 e influencie as próximas gerações. Esta é uma igreja enferma que tem se afastado do Evangelho. Esta é uma igreja enferma que é conhecida por ter, não pastores de ovelhas, mas celebridades do púlpito. Essa é uma igreja que tem dinheiro, mas já não tem poder do alto. Essa é uma igreja que tem crescido como nunca, mas perdeu a capacidade de fazer a diferença e influenciar vidas. Essa é uma igreja egoísta e indiferente às tragédias que acontecem ao seu redor. Por isso, coloque-se na brecha a favor dessa igreja, para que o Senhor desperte os acomodados, para que o Senhor acorde os sonolentos, para que o Senhor desperte os indiferentes, para que esse povo, despertado pelo Senhor, consagre a sua vida ao Senhor, consagre a sua vida ao serviço do Senhor, dedique a sua vida ao Senhor, para que a igreja do Senhor Jesus se torne cada vez mais parecida com o seu bendito Salvador. Tragicamente, se olharmos para a igreja do século 21, não conseguiremos ver a face de Cristo, porque a igreja não se parece com o Salvador. Precisamos ser mais parecidos com o nosso bendito Salvador. E para isso, coloque-se na brecha a favor da igreja. Ore por essa igreja. Clame ao Senhor por despertamento espiritual, por conversões. E quando eu digo conversões, não conversões apenas das pessoas que não conhecem o Evangelho, mas conversão dentro da igreja, porque nós temos muita gente religiosa que ainda não experimentou conversão. Clame para que haja conversão. Clame para que haja avivamento. Clame para que a mornidão chegue ao fim e tenhamos uma igreja viva, uma igreja aquecida, uma igreja cheia do Espírito Santo, que faça a diferença onde o Senhor a tem colocado. Meu querido, não dá para fazer do versículo 13 de Daniel 9 o nosso modelo.
Não dá. O povo estava indiferente, apesar de toda a tragédia, não buscava a face de Deus. Apesar de toda a tragédia, não se converter e não abandonar as suas iniquidades. Apesar de toda a tragédia, esse povo não se aplicaram a obedecer a voz de Deus. Não dá mais para ser esse povo indiferente. Temos que ser o povo semelhante a Jesus, fiel ao Senhor, consagrado ao Senhor, um povo que vive ao louvor da glória de Deus. Curve a sua cabeça onde você estiver, nós vamos orar. Eu quero orar com você e por você. Quero orar pela nossa igreja, pela IPCG. Quero desafiá-la a orar pela sua igreja local, pela igreja no Brasil. Precisamos do mover do Espírito Santo sobre nós nesses dias, para que coisa nova aconteça no meio da igreja, nesses dias de pandemia, e o nome do Senhor seja glorificado. Feche os olhos. Seja o meu canto para sempre só pra te louvar. Seja tão somente eternamente pra te adorar. Que Ele seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida o padrão naquilo que eu falar, no procedimento, o exemplo aos fiéis levar, na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor, que dependo de ti, Senhor. Meu querido, a gente precisa da graça de Deus. Que o seu canto seja para o louvor de Deus. Que seu estilo de vida seja para a glória do Senhor. Que a sua vida profissional seja para honrar o nome de Deus. Que o seu casamento seja para exaltar a Deus. Que o seu lar glorifique o nome do Senhor. Para que a igreja faça diferença nesses dias, não podemos ficar indiferentes.
às tragédias, não apenas do coronavírus, mas a tragédia do pecado que tenazmente nos assedia e tem produzido no século 21 uma igreja diferente da igreja que Jesus deseja. Eu quero orar com você e por você. Depois da oração, vamos impetrar a bênção e cantar apenas a segunda estrofe desse hino. Eu queria que você dissesse: seja a minha vida o padrão naquilo que eu falar, no procedimento, o exemplo aos fiéis levar, na pureza grande, na fé, no amor, dependendo de Ti. Feche os olhos, curve a cabeça. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da Tua igreja nesses dias. Tu sabes, ó Deus, que mais do que indiferença pelas mortes, mais de 22 mil pessoas que perderam a vida por causa do coronavírus. O que nos entristece, além disso, é perceber a indiferença da igreja, que não consegue muitas vezes entender que essa situação de pandemia, essa situação caótica, é um jeito usado pelo Senhor para despertar os acomodados, para mover o coração da Tua igreja, para que essa igreja faça diferença nesses dias, ó Pai. Queremos pedir, tem misericórdia do nosso país, livra-nos deste vírus e permita, Deus, que vidas sejam poupadas. Deus, estende a Tua mão de graça sobre aqueles que estão internados em UTIs, aqueles que estão em respiradores. Deus, estende a Tua mão e restaura vidas. Que em breve vejamos o Brasil livre desta pandemia, ó Deus. Tem misericórdia da nossa cidade aqui, Campina Grande, ó Pai. E que vejamos o agir do Senhor, a Tua mão, ó Deus, arrancando esse vírus da nossa cidade. Preserva as vidas, ó Pai, daqueles que estão internados, daqueles que estão enfermos. Tem misericórdia de famílias, consola os aflitos, ó Deus, mais no nome de Jesus. Move o coração da Tua igreja e não permita que essa igreja permaneça indiferente, sem buscar a Tua face, brincando com o pecado e sem querer viver segundo a Tua palavra. Pelo contrário, que essa igreja seja a igreja que se coloca na brecha, que vive em santidade, que testemunha com a autoridade do poder de Cristo Jesus, que encarna a palavra e faz a diferença onde tem sido colocada por Ti. Tem misericórdia do Teu povo, ó Deus, e desperta-nos. E que o desejo do nosso coração seja consagrar-nos a Ti, dedicando a nossa vida ao serviço do Senhor e para a glória do Senhor. Faz isso na Tua igreja, no meio do Teu povo nesses dias. É a nossa oração no nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai eterno, a comunhão, consolação e poder do Espírito Santo sejam sobre a sua vida e sobre a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém. Seja minha vida o padrão naquilo que eu falar, no procedimento, o exemplo aos fiéis levar, na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de Ti, Senhor, que dependo de Ti, Senhor. Deus lhe abençoe, meu querido. Coloque-se na brecha, no nome de Jesus.